Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que acompanha mais uma vez este estudo bíblico. Estamos não ao vivo, mas estamos aqui em mais este vídeo sendo transmitido aqui no canal Instante com a Palavra, onde nós vamos estudar a Palavra de Deus. Hoje nós vamos terminar o livro de Filipenses, como nós já começamos há 2 semanas atrás. Fizemos os 2 primeiros capítulos. Hoje nós queremos terminar este livro de Filipenses, onde com certeza já absorvemos muito conteúdo do texto bíblico e vamos absorver muito mais hoje também. Que Deus e o Espírito Santo abençoe cada um de vocês e que nós possamos nos alimentar na palavra neste momento. Estou aqui com o pastor Jorge, o pastor Nicolas mais uma vez, conosco, refletindo, estudando e observando alguns detalhes deste importante livro da Escritura. Boa noite, bom dia, boa tarde, colegas. Deus abençoe vocês. Olá, pastor Lucas, pastor Nicolas, tudo bem? Bom estar aqui de novo. E vamos lá, vamos para cima. Vamos terminar esse Filipenses e vamos para o próximo. Isso aí. Isso aí, minha saudação aí para os colegas e para o pessoal de casa que nos acompanha. Temos aí mais 2 capítulos pela frente de Filipenses, né? E eu quero saudar vocês todos aí com o capítulo 4, versículo 4, né? Uma conclamação do apóstolo Paulo, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, né? Esse, assim, é o chamado do apóstolo Paulo aos cristãos de Filipos, foi, né, e continua sendo para a gente também hoje, porque perto está o Senhor, né, diz ali no versículo 5, perto está o Senhor. E a gente se alegra muito de viver nessa esperança e nessa certeza de que perto está o Senhor, também através da sua palavra. Quem sabe iniciamos aí com uma rápida oração, eu mesmo posso fazer, e aí já depois os colegas podem dar início aí à nossa recapitulação e ao nosso estudo de hoje. Gracioso Deus e Pai, nós te damos graças e louvor, porque mais uma vez nos reunimos para conversar, pensar sobre a tua palavra, especialmente dar ouvidos à tua palavra, para a correção dos nossos rumos, para refletirmos sobre o nosso pensar, sobre o nosso agir e também sobre as nossas omissões. Dá-nos sempre a alegria, Senhor, de viver sob tua graça, perdão e orientação. Abençoa o refletir da tua palavra nos corações e mentes de todos aqueles que nos ouvem e nos acompanham em suas casas, através das redes sociais. Pedimos a tua bênção e a tua companhia em nome de Jesus, no consolo e no auxílio do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós vamos iniciar fazendo uma pequena recapitulação. O pastor Jorge vai recapitular o conteúdo trazido há 2 semanas atrás, algumas coisas, né? Eu quero destacar também depois, rapidamente, um pouquinho sobre como foi a trajetória do apóstolo Paulo, na sua vida como missionário, como pregador do evangelho, algumas coisas que a escritura passa relata que ele teve que passar, e essa carta aos Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria, né? Os termos alegria, alegrar-se aparecem diversas vezes no texto bíblico, e é uma carta onde ele escreveu preso, né, na prisão, demonstram aonde o apóstolo Paulo buscava, onde ele encontrava essa alegria, e por isso o texto que o pastor Nicolas trouxe é tão importante, né? Mesmo em meio a tanto sofrimento, perseguição, o apóstolo Paulo ainda se alegrava no Senhor. Eu quero trazer um pouquinho para vocês, rapidamente, depois que o pastor Jorge trazer a recapitulação, como o apóstolo Paulo foi recebido em algumas cidades, para vocês terem uma ideia de como ele era tratado, e ainda assim ele escreveu uma carta como essa. Tá contigo aí, pastor Jorge. Muito bem, então prometo ser breve aí, porque eu quero ouvir isso aí também, estou interessado em saber. Bem rapidinho, se você quiser um contexto um pouco maior, talvez você pode voltar no nosso último estudo bíblico, a parte 1 desse estudo, que tem um pouquinho maior, né? Mas, assim, uma ideia geral, quando é que foi escrita? Essa carta foi escrita, então, lá pelos anos 60, início dos anos 60, depois de Cristo, para uma igreja, para uma série de pessoas que se reuniam na cidade de Filipos. E era uma igreja que já estava ali desenvolvida uns anos, aí uma década e meia, mais ou menos. E tinha justamente sido fundado pelo Paulo. Por isso que o sentimento que Paulo tinha com aquela igreja é um sentimento de amizade muito grande. A gente lembrou também como a amizade, o conceito de amizade naquela época
era bem mais forte do que a época de hoje. Por isso, Paulo se sente muito à vontade quando ele escreve, então, aos Filipenses. E a ideia basicamente é essa. Epafrodito traz uma mensagem juntamente com uma oferta. Hoje nós vamos passar por esse capítulo que fala justamente disso, né? Epafrodito traz uma mensagem, uma oferta para Paulo, que estava preso. E aí Paulo recebe, só que Epafrodito acaba tendo uma doença que quase leva ele, né? Quase ele morre. Mas enfim, ele se recupera, e então quando ele está voltando para Filipos, ele leva também essa carta que o apóstolo Paulo está endereçando a essas pessoas. Então, uma carta muito pessoal de Paulo, uma carta muito bonita, muito linda, na verdade, de se olhar as palavras. A gente brincou na última vez que daqui saem vários versículos que a gente sabe eles de cor, mas a gente não sabe o contexto dele. Então, aqui você vai passar, a gente já passou por alguns, hoje vai passar por um com certeza que você vai se lembrar dele, e aí você vai entender um pouquinho o que Paulo quis dizer quando escreveu ele. Um pouquinho do contexto, então, daquela cidade. Filipos era uma cidade, como a gente falou, de base, era uma base militar, que foi muito ajudado pelo imperador, pelo rei da época. Então, eles tinham essa ideia de gratidão muito forte da parte do imperador, né? Então, na época do primeiro século, o imperador tinha uma coisa que se cultuava ao seu imperador. Então, quando os cristãos vêm dizendo, não, na verdade, se deve cultuar apenas a Deus, né? Se deve cultuar a Deus em Jesus Cristo. As pessoas tendiam a ter uma mas não foi esse Jesus Cristo que providenciou para nós, foi o imperador que providenciou para nós. Então, nós devemos gratidão ao imperador, não a esse Jesus Cristo. Então, a cidade e a igreja enfrentavam uma pressão externa da parte de fora, por causa disso, por causa desse sentimento de gratidão para com o imperador. E também a gente percebe durante a carta que algumas coisas dentro também da igreja estavam afetando. Nada de muito diferente do que acontecia nas outras igrejas do Novo Testamento. Talvez algumas pessoas possam dizer que um pouco menos forte do que nas outras, com certeza. Mas ainda assim o problema estava ali. É o problema da circuncisão, de exigir que se cumpra essas leis exteriores dos judeus, para que se possa ser de fato cristão de verdade, esse tipo de coisa. A gente vai também de novo passar por isso hoje no capítulo 3 e no capítulo 4. Acho que é isso, já passo a palavra então, pastor Lucas, só de forma geral assim, né? Muito bem, eu quero rapidamente aqui, eu vou compartilhar minha tela, tá? Eu quero mostrar que eu trouxe rapidamente um slide para mostrar para vocês umas coisas aqui. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Tá. Se vocês olharem, observarem, Atos capítulo 9, no começo do capítulo, relata a conversão do apóstolo Paulo, né, onde ele ainda era chamado de Saulo. E a partir do momento que o apóstolo Paulo, ou Saulo, ele é convertido ao cristianismo e ele é chamado por Jesus para ser um pregador, um missionário, a vida dele literalmente vira de cabeça para baixo, e vocês vão ver. Porque logo ainda no capítulo 9 a gente já tem um relato onde o apóstolo Paulo ele escapa dos judeus que estão querendo perseguir e matar ele. Logo depois dele já ter sido convertido e ter iniciado a sua pregação. Mas tem vários. Veja, 2 Coríntios 11 fala do relato onde o apóstolo... Aliás, deixa eu voltar. 2 Coríntios 11 fala do relato onde Paulo foi até Damasco, ele teve que fugir içado num cesto, porque o governador da cidade estava querendo prender e matar ele, né? E aí ele fugiu içado num cesto. Veja só a imagem aqui, né? Lá em Atos 13, fala do apóstolo Paulo quando ele pregou em Antioquia, e os poderosos da cidade queriam prender ele, queriam expulsar ele de lá, pelo simples fato de ele estar pregando na cidade, muitas pessoas estarem aceitando, sendo convertidas ao evangelho de Jesus. Ele foi para Listra, e lá em Listra ele foi apedrejado, e as pessoas que apedrejaram ele acharam que ele estava morto, porque ele deve ter desmaiado, e as pessoas então acharam que ele estava morto. Depois ele então foi preso na Macedônia, num tronco, né? Em Atos 16 está relatado isso, e exatamente porque Paulo tinha expulsado um demônio de uma adivinhadora, e essa adivinhadora dava muito lucro para muitas pessoas da cidade, e ele então foi açoitado, lançado na cadeia e teve os pés presos num tronco. Depois então ele foi perseguido pelos judeus de Tessalônica, porque ele tinha pregado em Bereia, lá em Atos 17 está escrito.
Em Atos 19, muitas pessoas incitaram um tumulto na cidade de Éfeso porque Paulo pregou contra os falsos deuses. E quem incitou o tumulto contra Paulo foram os ourives. Os ourives aos que faziam as estátuas dos falsos deuses. Então, por medo de perder o seu lucro, incitaram um tumulto contra Paulo e isso fez com que a estadia dele em Éfeso ficasse bem afetada. E lá em Atos 21, o apóstolo Paulo ele é preso e quase morto em Jerusalém pelo fato dele ter sido acusado injustamente de ter levado um judeu para o templo. E aí eles então arrastaram ele para fora do templo, espancaram ele, deixaram ele quase morto. Aí em Atos 27, o apóstolo Paulo foi levado estava sendo levado de barco até Roma para ser julgado, mas no meio do caminho em Mileto ele sofreu um naufrágio. Aí logo depois, alguns versículos depois, em Atos 28, quando ele estava se recuperando já do naufrágio, ele é picado por uma cobra venenosa e quase morre. E aí então, nós não temos o relato da escritura, mas o apóstolo Paulo, ele morre decapitado por Nero em Roma. Fora isso, tudo que ele passou nessa vida super pacata que ele teve, ele ainda passou pelo espinho na carne, que eu coloco o texto aqui, né? O espinho na carne, que era alguma coisa que o afetou durante toda a sua vida e fez com que ele pedisse para Jesus, para Deus o livrar disso, e por 3 vezes ele pede, Deus me livre disso, e aí Jesus diz para ele, não, a minha graça te basta. E por que eu trouxe essa reflexão com vocês? Exatamente pelo fato de que a partir de agora nós já vimos alguma coisa, mas nos capítulos 13 e 4 nós vamos ver o apóstolo Paulo falando muito sobre a alegria que ele tem em Cristo. E onde está, mesmo passando por isso tudo, mesmo preso e passando por todas essas situações que vocês veem, lá em 2 Coríntios ele fala, olha, eu me alegro nas fraquezas. E aqui ele fala, olha, a minha alegria, tá? 4:4, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, fiquem alegres, né? Então, acho que a gente pode aprender muita coisa com o apóstolo Paulo. Vamos começar lendo o capítulo 3, de repente, pastor Nicolas, pode fazer a leitura? Sim, vamos lá. Filipenses 3. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos
andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aí está, capítulo 3 de Filipenses. Vou começar com o meu primeiro destaque aqui, aí depois eu passo a bola. Acho legal, o apóstolo Paulo, ele menciona 7 coisas, né? 7 coisas através das quais ele poderia se gloriar diante das pessoas. E até, né, quiçá, como se fazia na época diante de Deus. Né? Ele tem uma lista bem farta, humanamente pensando, né? Circuncidado no 8º dia, muito bem, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, né? Depois que José foi vendido pelos irmãos, levado escravo ao Egito, o Jacó protegeu a quem? Com unhas e dentes, né? O Benjamim, né? O nome Benjamim significa o filho da minha direita, né? Uma atenção toda especial para o Benjamim e toda a sua tribo. Hebreu de hebreus. E aí o apóstolo Paulo, né, dizendo para os filipenses assim, e para a gente hoje, olha, se tem alguém que podia aí se gloriar de ser bom, né, esse era eu. Né, mas tudo isso hoje, porque eu tenho o conhecimento de Cristo, da pessoa de Cristo, dos seus méritos por mim, isso para mim é tudo perda. Né? Tem algumas traduções que até falam, né, até usam a expressão lixo, né? Deixa eu ver, mas aqui eu acho que também, né? Também, ó, a NAA também deixou lixo ali também. Né? Então, tudo isso é lixo, tudo aquilo que procede da carne. E aí alguém poderia dizer assim, mas que estranho, carne? Será que ele está falando do próprio corpo? Não, não é isso. Não é isso. A palavra carne, especialmente em Romanos, né, que também foi escrito pelo Paulo, e aqui também não precisa ser diferente, não tem por que ser diferente. Carne significa tudo aquilo a que eu me refiro, não considerando Deus, não considerando Cristo e sua obra, não considerando aquilo que o Espírito Santo, através da palavra, fornece e concede e produz na gente. Carne é tudo aquilo que se volta contra Deus, luta contra a obra de Deus, diminui a obra de Cristo, né? Então, a carne aqui é uma referência, na verdade, à nossa natureza pecaminosa, essa dimensão humana desgraçada por causa do pecado, né? Então, o apóstolo Paulo diz assim, eu nisso nada sou, né? Isso tudo agora faz parte no que se refere à carne. O que me importa mesmo é o conhecimento da sublimidade de Cristo, né? Então, eu acho legal, assim, o apóstolo Paulo, né, tinha tudo para se gloriar diante de Deus e das pessoas, né? Olha, tudo isso para mim é lixo, né? Então, depois ele fala de novo, né, de gloriar-se na cruz de Cristo, né? Se alguma glória existe para a gente, né, que seja a cruz de Cristo, né? Acho bem legal, assim, de dar um toque nisso por cima, assim. Vocês lembram lá que em Mateus 5, né, Jesus disse assim, olha, se a justiça de vocês não excederem muito a justiça dos fariseus e dos escribas, então, né, o que são vocês, né? Os fariseus e os escribas têm a justiça lá em cima, né? Então, Jesus falava da justiça que vinha dele, né? Do crer nele, caminhar com ele. E Esse nesse era o primeiro sentido, né, destaque. pastor Nicolas, o versículo 8, assim, diz, né, que ele considera tudo como perda. O que seria essa perda, né? Perda é ele olhar para tudo isso que foi mencionado anteriormente, essas 7 coisas, e apontar e ver que essas coisas buscavam, na verdade, era uma tentativa do Paulo buscar uma autojustificação. Buscar uma coisa com as quais ele poderia se colocar diante de Deus e dizer, não, eu estou tranquilo, né?
O cumprimento da lei, a circuncisão, a participação da seita dos fariseus, até mesmo o zelo, né? A gente muito rapidamente julga o apóstolo Paulo antes, né, da conversão, dizendo, bom, ele perseguia os cristãos. Mas veja, é um zelo tão grande pela palavra de Deus que ele estava pronto a ir atrás de qualquer coisa que ia contra, ainda que essa coisa era o próprio Filho de Deus, era o próprio Cristo, né, que ele não conhecia. Então se apresenta para ele no caminho de Damasco, e aí ele é transformado por esse Cristo, né? Então ele diz, olha, eu olho para tudo isso, eu olhava para tudo isso e dizia, olha, como eu sou bom. E tem muita gente que faz isso. Né? Até hoje, na verdade. Né? Isso é a tentação do ser humano. É olhar para si, olhar para as coisas que faz e dizer, olha, eu sou bom. E aí ele diz, mas isso tudo é perda. Né? Eu considero isso agora uma perda. Por quê? Porque é a grande transformação que vem no versículo 9. Talvez o versículo 9 é uma das coisas mais... Uma das passagens mais belas desse capítulo. Diz assim, um pouquinho antes também, no 8, né? Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, veja, auto-justificação, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Essa é a transformação de Paulo. Paulo percebe que tudo aquilo que ele mais valorizava, talvez, e que as pessoas olhavam para ele e valorizavam mais, não tinha fundamento. Né? Ele apoiou toda a sua existência, ele apoiou todo o seu futuro no vento, no vazio, no nada, né? Na sua própria capacidade de ser autossuficiente. Só que Cristo dá para Paulo aquilo que ele justamente precisava. Não pelo cumprimento da lei de Deus, mas pura e simplesmente pela fé, através do depositar da confiança nos méritos de Jesus e não nos dele próprio. Né? E aí eu queria ainda ir um pouquinho adiante no 12, porque assim, talvez isso pudesse levar alguém a pensar, bom, então Paulo está se jogando nas cordas. Então diz, beleza, se Jesus já fez tudo, né? E essa é uma das tentações, às vezes, das pessoas pensarem. Bom, se Jesus já fez tudo, historicamente também, né? Quando Lutero vai viajar e dar uma conhecida nas comunidades do interior, né? Eles tinham ouvido falar sobre esse evangelho no século XVI, sobre essa boa notícia de que Cristo faz tudo por nós, e muitos deles tinham entregado as cordas. Eles tinham dito assim, bom, então, se, por exemplo, puxando para o lado da escola, né? Se meu filho não precisa fazer nada para ser salvo, ele não vai para a escola, ele vai ficar comigo trabalhando, não vai aprender nada. E o Lutero fica bravo com isso, né? Porque justamente não é essa a ideia. E o Paulo fala isso, ele diz no 12, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Há uma mudança de mentalidade ali, né? Aquilo que a gente já vem falando sempre, o cristão não faz o bem para ser salvo, ele faz o bem porque ele já foi salvo. Então, no versículo 12, ele deixa isso muito claro. Embora ele saiba que tudo foi conquistado por Cristo, é como que ele diz assim, bom, então eu sei que tudo foi conquistado por Cristo. Então eu não vou pensar isso, eu vou pensar que não, eu vou trabalhar como se não tivesse sido conquistado. Né? Não por ele próprio, porque a gente pode lembrar daquela passagem do capítulo 1, né? Deixa eu ver o versículo. Aqui o 23, 24, quando ele diz ali que ele, por ele já podia morrer e estar com Cristo. Né? Para ele ia ser muito melhor, mas ele deseja ficar porque ele acha que ele ainda é válido para algum ensinamento, para alguma coisa, ainda vai ser útil para alguma coisa na igreja, né? E aí ele diz assim, bom, então, não é por minha causa, não é porque eu poderia partir, né? Eu poderia partir, tá tudo certo, porque eu sei que Cristo conquistou isso por mim, mas agora eu vou batalhar para que outras pessoas possam saber o que Cristo fez por elas. E essa é a grande urgência da missão. Olhem que ele fala de correr, né? É uma urgência, a missão é urgente, né? Ela é urgente, por isso eu achei bem interessante essa parte do capítulo. Deixa eu fazer uns destaques também, aproveitar esse gancho já, né? A gente ficou bastante nessa parte, porque eu acho que esse é um coração do capítulo, né? Trazendo um pouco disso que os colegas trouxeram e também linkando com toda essa vida que o apóstolo Paulo teve, mais tarde ele vai dizer, sejam meus imitadores, né? Sejam meus imitadores, né? A gente tem que cuidar um pouco quando a gente fala essas palavras, né?
Eu me lembro de ter lido, por exemplo, antigamente, lá no período pré-reforma, no século XVI, muitos pregadores utilizavam textos como esse, por exemplo, para ensinar as pessoas se aquele personagem bíblico sofreu, você tem que sofrer também para assim você ser salvo. Não é isso. Não significa isso. Isso é uma pregação errada, né? O que a Escritura nos ensina é que o cristão sofre. Quer dizer, e aqui você pode ver isso. A vida do apóstolo... Vejam comigo, não seria muito mais fácil a vida do apóstolo Paulo se ele não jogasse fora tudo aquilo que ele tinha? Seria muito mais fácil a vida dele aqui na Terra. Porque ele era considerado uma pessoa super inteligente, ele tinha tudo que poderia fazer, ele estava junto com a maioria perseguindo os cristãos, ele era um judeu de influência, né? Ele cidadania romana. Cidadania romana, tudo isso, o pastor Nicolas, eu ia falar apóstolo Nicolas, mas apóstolo Nicolas não, o pastor Nicolas e o pastor Jorge trouxeram, os dois trouxeram aqui, que tudo isso ele jogou no lixo. Né? E é um gancho que eu gosto de fazer quando eu trago essa vida do apóstolo Paulo. A vida dele mudou literalmente de cabeça para baixo, fez um sup, né? Virou de cabeça para baixo. Quer dizer, ele estava indo por um caminho e foi totalmente por outro. De tudo certo que ele tinha para ele passou a ser um perseguido. De perseguidor, ele passou a ser perseguido, né? E aí que tá. Às vezes a gente acha que a vida cristã é uma vida de molezas. Não, eu sou cristão, tá tudo certo para mim, tá tudo resolvido. Jesus está comigo, então Deus está disponível para mim. Quer dizer, isso é muito aquilo que hoje em dia é chamado de deísmo terapêutico moralista, né? Quer dizer, Deus está disponível para mim a hora que eu precisar. Eu sou cristão, mas não é isso que a Escritura ensina. A Escritura apresenta uma vida cristã de sofrimentos, dificuldades, né? Mas no sofrimento, e aqui você vê o apóstolo Paulo se alegra. Por quê? Não é que ele não dá bola para o sofrimento. Claro que não. Ele pedia para Jesus livrar ele do espinho da carne. É claro que ele dá bola para o sofrimento. É claro que ele não gosta disso. Entretanto, ele sabe que o Jesus que está com ele conhece como ninguém o sofrimento. Porque o Jesus que o perdoa, que o salva, que o purifica, que é a mensagem que ele anuncia, é o Jesus que sofreu como ninguém sofreu. Né? Que assumiu a carne humana como a minha e a sua, e sofreu até a morte, ressuscitou por você e por mim. Né? É essa mensagem que alegra ele, é essa certeza de algo além desta vida que o alegra. E a única maneira de nós recebermos, dessa promessa divina ser concretizada em nossa vida é quando nós permanecemos em Cristo. Né? E nós permanecemos em Cristo quando estamos debaixo da sua palavra. E é isso que o apóstolo Paulo fala, não vai haver moleza, não é moleza. No sofrimento eu me alegro porque eu sei quem está comigo. Quem está comigo sofreu e conhece o meu sofrimento. E sofre junto comigo e por mim, que é Jesus Cristo. Né? É por isso que ele se alegra, por isso que ele fala tanto. E aí o pastor Jorge, ia falar apóstolo Jorge de novo. O pastor Jorge, ele diz, trouxe para nós, não é que eu já tenha recebido alguma coisa, não é porque Cristo fez tudo que está tudo certo. Não, não é bem isso. A minha vida aqui continua. Eu ainda tenho muitas provações para passar, eu ainda tenho muitas pessoas a ouvir esse evangelho, porque muitas pessoas ainda sofrem e precisam do consolo. E é responsabilidade minha também fazer isso. Né? Então, acho que esse capítulo ele é bem importante por isso. Né? Vamos pro próximo? Eu ainda tenho um comentáriozinho ainda. Eu queria contrastar o versículo 18 e 19 desse capítulo 3. Pois diz assim, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Eu queria contrastar isso com outro texto. Voltem lá no capítulo 1, versículo 17 e 18. Isso a gente falou no nosso último estudo. Olha só o que ele diz no versículo 17 e 18. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Olha só que diferença, né? Qual que é a diferença entre esse capítulo 3
versículos 18 e 19, onde Paulo diz assim, olha, eles são inimigos de Cristo. E esse versículo 17 e 18 do capítulo 1, onde ele diz assim, olha, não interessa qual que é o motivo pelo qual estão pregando Cristo. Me parece que a diferença aqui reside justamente no conteúdo, né? Lá no primeiro capítulo, parece que a questão é a motivação de pregar Cristo. Esse é o ponto. Aqui, me parece que é o conteúdo o problema, né? Possivelmente, Paulo aqui nesse capítulo 3 está falando ainda do mesmo contexto do início do capítulo, né? Que fala aqueles cães, cuidado com os maus obreiros, a falsa circuncisão. Talvez Paulo estivesse falando especificamente dessas pessoas que diziam que fazer essas coisas externas deveriam ser a marca de ser cristão. Ser cristão de verdade exigiria isso. Enquanto lá, no primeiro capítulo, a questão era o que estava por trás, qual que é a motivação. E aí é uma coisa assim que eu quero também fazer uma confissão. Eu, por muito tempo, me perguntava e eu ficava em cima dessa questão da motivação. Não sei se vocês compartilham comigo isso, né? De dizer assim, bom, qual que é a motivação dessa pessoa em fazer tal coisa? E eu até pensava assim, olha, se a motivação não estiver certa, não se deveria fazer tal coisa. E às vezes, olhando assim para esse texto, me parece que eu não sei, talvez eu esteja viajando, né? Mas parece assim, ó, olhar ou focar tanto na intenção por trás disso, entre não fazer uma coisa, ó, cachorrada solta aí, entre não fazer uma coisa, porque a intenção não está certa, e entre fazer a coisa com a intenção errada, bom, meu próximo ainda está com fome. Essa talvez possa ser a diferença entre a vida e a morte de alguém. E a gente vai dizer, não, mas a intenção daquele cara não é fazer isso. A intenção dele é se promover. Bom, o trabalho está sendo feito, né? Eu queria que vocês me ajudassem a pensar também um pouco sobre isso, porque eu acho que também tem a ver com a questão até mesmo de relações entre as igrejas ou as religiões no quesito social da coisa, né? A gente não compartilha, por exemplo, os mesmos ensinamentos sobre Deus, sobre Jesus, mas a gente poderia se unir numa questão social, numa questão do benefício ao próximo, né? Até porque isso também pode ser uma porta importante para o evangelho, para a verdade ser aplicada ali. Eu não sei, eu queria até provocar vocês para ver o que vocês pensam a respeito disso, o que vocês têm pensado sobre essa intenção por trás, né, das coisas que são feitas, do serviço. Me parece que a intenção no capítulo 1, pelo que eu li, assim, lá no capítulo 1, a intenção, entre aspas, não é uma intenção boa, mas parece que ali também havia um problema pessoal com o apóstolo Paulo. A palavra em si estava sendo pregada. Eu não sei exatamente o que dizer a respeito disso, né? A gente sempre fala sobre as obras, né? Especialmente sobre esse assunto, né? Eles fazem boas obras, mas a intenção por trás é outra, né? Aquela denominação, vamos supor, ela prega boas obras. Não, mas não é bom fazer obra? Não, é bom, mas qual que é a intenção por trás, né? Eu acho que a intenção em si, ela não... A intenção não muda nada. A intenção não vai mudar nada na prática. Quer dizer, a boa obra, ela é boa obra quando é na fé. E aí quem vai julgar isso é o próprio Deus, né? Agora, se eu deixo de fazer algo ou eu faço algo por causa da intenção, o pensar no próximo deve estar em primeiro lugar. Por exemplo, se alguém, mesmo com má intenção, ajudou o próximo, ótimo, salvou a vida do próximo. Agora, se isso vai salvar aquela pessoa, aí não vai. Talvez não, ou talvez vai, sei lá. A fé que salva, né? Mas se aquele ato, independentemente da intenção, salvou a vida do próximo, nota 10. Mesmo que talvez eu não concorde com a fé do outro, sei lá. Não sei muito o que pensar sobre isso também, né? Mas... Tem aquela parábola de Jesus em Mateus 21, né? Quando ele fala dos dois filhos, que o pai mandou os dois trabalhar. E aí um deles assim, pode contar comigo, né? Tô indo. Depois acabou não indo. Aí o outro disse, não. Reclamou lá, resmungando, né? Eu vou trabalhar? Não, eu não vou. Mas depois acabou indo, né?
em que medida, o quanto, né, as intenções do coração de cada um foram determinantes para que tomassem aquela atitude ou outra, não sei, só sei que um foi e o outro não foi. Então, que nem o pastor Lucas disse, né, na prática, sendo bem pragmático assim, vai mudar muito pouco, né? Mas aí a gente também sempre se lembra lá do Samuel diante de Saul, né? Olha, na escolha de Davi, né? Todo mundo lá indignado que Deus estava escolhendo Davi, o menor dos filhos de Jessé, né? O menos importante, o pastorzinho lá, pequeno. Ele não usou a armadura do Saul na luta contra o Golias, porque não segurava, não tinha força, né? Falei, mas esse cara vão ungir para ser rei de Israel, né? Olha, vocês estão preocupados aí com a aparência, mas Deus vê o coração, né? Há quem diga, isso é muito subjetivo. É subjetivo para nós, né? Mas para Deus não é nada subjetivo, porque ele vê o coração. A gente sabe que é do coração que procedem os maus desígnios. Mas se vai mudar a vida da pessoa que necessita, o que eu vou fazer, né? Vai lá e faz, né? Enfim. Eu achei bem importante isso, pastor Nicolas e pastor Lucas, colocar as coisas no lugar certo, né? Isso que o pastor, especialmente o pastor Lucas trouxe ali agora, né? Muita gente fala, até em tom de crítica, né? As pessoas, às vezes os não cristãos, né? As pessoas que não têm igreja fazem mais bem para o outro do que as pessoas que têm igreja, né? Que vão em igreja e tal. Sim, sim. Claro, a gente precisa, tudo tem que ser colocado no seu lugar, né? A Escritura fala que, aliás, a Escritura justamente não fala que não é através das obras, né? Que a gente é salvo. Inclusive aqui, a gente falou agora há pouco, do versículo 9, né? Não é das coisas que procedem da lei ou mediante a minha própria justiça, mas mediante a fé em Cristo, né? Agora, também a boa obra tem que ser feita. Não pode ser nem um extremo nem outro. Quer dizer, você ser alguém que se diz cristão e você não tá nem aí para a vontade do próximo, mas veja, não está nem aí para a coisa do próximo. Quem que é o meu próximo? Meu próximo pode ser a minha família, meu próximo pode ser as pessoas que estão na minha volta também. Isso também é servir ao próximo, né? Agora, o outro lado também, se você faz o bem a sua vida inteira, se você não tem a fé no lugar certo, se você não tem a confiança em Jesus Cristo, meu amigo, a Bíblia é muito clara em dizer que é condenação. Mas foi a melhor pessoa do mundo. Pois é. Mas a gente só pode falar o que a Escritura diz, né? E talvez mas aí é que tá, sabe? O apóstolo Paulo fala assim, ó, inimigos da cruz de Cristo. Tipo assim, o que é isso? Inimigos da cruz de Cristo. Tu pode ser o melhor, moralmente falando, eticamente irrepreensível. Mas assim, inimigos da cruz de Cristo significa não reconhecer o que houve ali, o que foi feito ali, e quem estava lá, com qual finalidade estava lá, né? Então, sei lá, né? É um assunto assim bem instigante assim, né? Mas essa palavra do Paulo assim, ela é bem determinante, parece, né? Inimigos da cruz de Cristo. Sei lá. Vamos adiante? Vamos lá. Capítulo 4, fica a reflexão. Fica a reflexão, acho, né? Uma importante reflexão, aliás, que talvez seria tema de um bom debate, né? Até porque, só uma última ressalva, antes de ir para o capítulo 4, ainda assim, trazendo mais uma vez, ainda assim, talvez a vida do próximo pode estar sendo salva por uma obra que talvez não tenha uma motivação ou seja de um, entre aspas, inimigo da cruz. Sim. Né? Ainda assim, Deus pode estar utilizando aquele para salvar a vida de outro. Sim. E aí? Né? Sim, Deus usou o Ciro. O Satanás. Deus usou até o diabo. Né? Deus usou o Ciro. Deus usou Nabucodonosor, né? Então... É verdade. Vamos lá, no capítulo 4. Capítulo 4, então, de Filipenses. Aí nós terminamos. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar.
E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de você seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isso não porque estejais necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso, naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem também um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. É isto. Esse é o capítulo 4. Mais da metade dele, cerca aí de 40%, vamos dizer, ou talvez 50%, é um agradecimento às ofertas dos filipenses, né? Eu vou fazer um pequeno destaque sobre isso, especialmente ali a partir do versículo 10. O apóstolo Paulo, olha, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter em abundância. Eu conheço os dois lados, né? Eu sei o que é passar fome e eu sei o que é ter comida de sobra, vamos dizer assim, parafraseando. E aí no final ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E depois ele agradece pelas ofertas, porque ele está suprido. O apóstolo Paulo deixou tudo o que ele tinha para trabalhar, em prol da pregação do Evangelho. Porque Cristo o chamou para isso. Cristo o levantou e o chamou para que ele pudesse ser o apóstolo dos gentios, como ele mesmo disse. E o apóstolo Paulo precisava de auxílio. Ele precisava de recursos. Quer dizer, ninguém faz viagens de graça, ninguém vive sem comer, ninguém vive sem vestimenta, sem lugar para ficar. E quem mantinha esse trabalho eram as ofertas das igrejas nas quais ele passava, que sabiam da importância da pregação do Evangelho. Então, quando a gente fala em oferta na igreja hoje, às vezes, quando a gente toca no assunto oferta, muitas vezes parece um assunto meio fantasmagórico, assim, nossa, nós vamos falar de oferta na igreja. Quer dizer, olha como o apóstolo Paulo trata com naturalidade. Talvez seja essa naturalidade que às vezes nós precisamos tratar também esse assunto. Quer dizer, a igreja precisa de recursos para continuar o seu trabalho. E quem mantém esse trabalho com os recursos são aqueles que estão na igreja, né? Que auxiliam. Que é justamente a parte interessada, né? Que é a parte interessada. Então, às vezes a gente fala, o assunto oferta na igreja acabou se tornando um pouco fantasmagórico em virtude de tantas coisas que se tem por aí, infelizmente, sim, que mancham um pouco até o próprio nome da igreja cristã. Mas vejam, as ofertas são fundamentais
para a manutenção do trabalho. O apóstolo Paulo precisava de ofertas para trabalhar. E a igreja precisa das ofertas para manter o seu trabalho, né? E aí vocês podem citar N fatores ou N coisas que precisam ser mantidas com as ofertas da igreja. Tratar com naturalidade. Acho que é tão importante, assim como o apóstolo Paulo fez. Só esses pequenos destaques sobre esse assunto. Sim. A questão das ofertas, né? Não há por que haver constrangimento ou milindres para trocar no assunto das ofertas. A oferta é algo que faz parte do culto público do povo de Deus, sempre fez parte, assim como a presença da palavra. E é justamente na palavra que nós encontramos as exortações, as admoestações em relação às ofertas, né? Darás ao Senhor a primícia, né? A primícia de todo o teu fruto, né? Então, o apóstolo Paulo, quando estava fazendo aquela arrecadação para os irmãos pobres da Judéia, ele falou para os de Corinto, né? Olha, até os mais pobres aí já contribuíram, tá? Vocês também são irmãos que estão passando fome lá na Judéia. Eu vou passar aí para recolher o que vocês arrecadaram, né? E qual era o objetivo disso? Os irmãos que passavam fome. Não era nem que não tinham a palavra de Deus, mas passavam fome mesmo, né? Na Judéia. Então, no tempo do imperador Cláudio, né? Isso aí está lá em Atos. Então, enfim, por outro lado, a gente vê pela história da igreja, nem sempre quando a igreja teve maior quantidade de dinheiro, ouro e poder aquisitivo e foi influente, foi quando ela esteve próxima do evangelho. A reforma que o diga, né? Dinheiro, 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 mas os sacerdotes nas paróquias e congregações não sabiam nem ler às vezes, né? Então, uma coisa não, além do mais, né, gente? Assim, ó, o dinheiro é eticamente neutro. O dinheiro, as ofertas, né? Se a gente for pensar extremamente assim só nas cifras, ele é eticamente neutro. O uso que faremos dele, aí já deixa de ser neutro. Eu posso utilizar o dinheiro para bons frutos, boas virtudes, mas também eu posso usar o dinheiro e as ofertas, as contribuições do povo de Deus para as coisas mais abomináveis possíveis, né? Então, tudo, né? O apóstolo Paulo escreveu para o Timóteo, né? Tudo é santificado pela palavra e pela oração, inclusive a contribuição do povo de Deus, né? Inclusive as ofertas do povo de Deus, falando especificamente assim de bens, né? De recursos, de dinheiro, né? Então, o apóstolo Paulo, né? Disse assim: olha, vocês me deram aí tanta contribuição que eu tô suprido, tô tranquilo, né? Posso ir adiante, tranquilo. Aliás, até já queria, né? Ele disse assim: antes vocês até já queriam ter me ajudado, só não tiveram a oportunidade, né? Então, olha o apóstolo Paulo falando com uma congregação que estava ciente do seu papel, né? Ciente daquilo que lhe cabia, né? Como parte interessada na grande missão do povo de Deus, né? Bem legal esse destaque aí. E a da parte de Deus também uma promessa de que ele proverá, né? A gente não deve esquecer que a gente tem a nossa vida nas mãos de Deus e tudo que a gente recebeu foi da parte dele, né? Então, aquela musiquinha das servas, né? Com tudo que somos e temos, é de verdade, aquilo é real, né? E, inclusive aqui, o próprio texto nosso fala, né? No versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Deus proverá, né? E essa eu lembro da frase muito utilizada pelo finado pastor BJ, né? O pastor Benjamin, lá no seminário, o provedor do seminário por um bom tempo, né? Ele sempre dizia pra gente: olha, gente, Deus proverá, Deus vai dar um jeito, né? Em outras passagens até do próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, né? Aquele que planta, como é que é aquela expressão? Agora me fugiu. Quem planta bastante, colhe bastante, né? Às vezes isso é mal interpretado, dizendo assim: você dá 100, você vai ganhar 200 da parte de Deus. Não, quer dizer, quando você contribui, a tua própria igreja, que é tu também, tu tá fazendo parte daquilo, aquela igreja vai crescendo, porque o trabalho vai poder ser aumentado, as formas com que as pessoas com que a palavra chega às pessoas vai ser outro. Afinal de contas, tudo hoje em dia precisa dessa coisa, desse dinheiro, né?
Não devemos esquecer, por exemplo, que nós estamos podendo ter isso porque alguém está pagando esse programa, esse software, para a gente poder estar conversando, para que a palavra de Deus está chegando aí. Você também está pagando a internet, você está pagando o seu celular, você já pagou o seu celular, enfim, tudo envolve dinheiro. Para a igreja não é diferente, né? Por isso não deve ser um tabu, um assunto tabu que assim não deve se tocar, né? E talvez a nossa herança alemã talvez contribua também para isso, né? Falou em dinheiro, o pessoal já opa, parece que não. E não, né? O dinheiro é uma coisa, é um dever nosso como cristão. E é só isso, é um dever nosso como cristão. E além de ser um dever, olha como Deus é bom, também é uma oportunidade, também é uma forma da gente agradecer a Deus. E eu queria fazer, então, minha última contribuição hoje no nosso estudo, trazendo uma reflexão. Perguntando assim, eu quero perguntar para você que está assistindo, com o que você tem ocupado a tua mente? O que você tem usado o seu tempo, a sua mente, o seu ser? E o que está acontecendo? Com o que você tem se ocupado? E quais as implicações desse tempo que você tem aplicado nessas coisas? E isso eu trago especialmente baseado no versículo 8 e 9, né? Onde o Paulo recomenda aos filipenses não simplesmente ocuparem a cabeça com qualquer coisa que o mundo pode estar oferecendo, para que a gente possa matar tempo, né? Tampouco ele diz que é para a gente ocupar nossas mentes com coisas ruins, com coisas erradas, voluntariamente, né? E me perdoem se eu posso estar sendo repetitivo, eu sempre trago esse assunto de novo nos nossos estudos, assim, né? Mas vamos pensar um pouquinho no uso da internet, no uso do Facebook, no uso do WhatsApp, da internet de um modo geral, no que a gente tem se envolvido. A gente não tem se envolvido em discussões que talvez levem simplesmente à ofensa, à divisão. A gente não tem usado essas ferramentas para espalhar notícia falsa que talvez denigre a imagem de alguém, ou mesmo induz as pessoas que não têm a possibilidade de procurar saber se aquilo é certo ou errado, se é real ou é mentira, se é falso ou é real, e acaba forçando ou induzindo eles a tomar uma posição ou outra contra ou a favor de algum ponto. A gente não tem usado muito do nosso tempo com piadas, às vezes sujas, piadas que diminuem a imagem de alguém, a dignidade de uma pessoa. Com o que a gente tem ocupado a nossa mente? E eu quero ler para vocês de novo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Isso é uma coisa que o apóstolo Paulo fala e quase vem como uma promessa também da parte de Deus, né? Se a gente ocupar a nossa mente, quando a gente ocupa a nossa mente com essas coisas boas, com esses elogios em vez dessa raiva, com aquelas coisas puras ao invés das coisas impuras. E a gente não está querendo pregar aí qualquer falso moralismo, né? Não nos entendam mal, mas cada um sabe da sua própria vida, do seu próprio tempo. Quantas a gente está perdendo tempo com discussões que a gente podia estar fazendo outras coisas melhores, como o apóstolo Paulo diz. Então, talvez você está se sentindo atualmente, está se sentindo estressado, está se sentindo carregado, com raiva de tudo, raiva de todos. Que tal uma pausa, diz o apóstolo Paulo? Que tal buscar ocupar a nossa mente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é respeitado, com aquilo que é justo, com aquilo que é puro, com aquilo que é de boa fama, virtude, etc, etc. Essa é uma recomendação de Paulo, e aí ele conclui, Deus da paz estará com você. Essa é uma reflexão que eu queria trazer para a gente hoje. Eu só completo, viu, pastor Jorge, se é que há algo para se completar nisso que tu trouxe, né? Porque a gente tem vivido, assim, um tempo de muita exaustão mental das pessoas, né? De uma forma geral, assim.
E aí cada um carrega no seu coração e na sua mente aquilo que lhe exaure a força, a energia, né, a vontade de levantar no outro dia, né, de continuar com seus afazeres, né, de continuar sendo um bom patrão, uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, bom professor, bom pastor. E, né, acho legal, assim, o apóstolo Paulo, em diversos momentos, ele fala, né, olha, tenham o mesmo modo de pensar, ocupem, né, o pensamento de vocês com aquilo que vem da parte de Deus. E aí tem para mim, uma das frases mais significativas desse texto todo, de Filipenses, são Filipenses inteiro, acho que tem 104, 105 versículos, uma coisa assim, mas é uma frase tão curtinha, né, o apóstolo Paulo diz assim, perto está o Senhor, né? Olha que legal isso, né? Perto está o Senhor. Aí eu comentei isso esses dias com alguém e alguém disse assim, tá, mas então se eu estiver fazendo uma coisa errada, perto está o Senhor? Também, perto está o Senhor, né? Tá, mas se eu estiver fazendo algo bom, perto está o Senhor. Né? Então, independentemente da situação em que estejamos, né? Independentemente daquilo que esteja ocupando o nosso coração e a nossa mente, perto está o Senhor. Né? Então, esse é o meu último destaque, assim, para o nosso estudo de hoje, né? Que a gente, de fato, tenha o mesmo modo de pensar, né? Ele fala isso, por exemplo, lá no versículo 15 do capítulo 3, no versículo 2 do capítulo 4, depois lá no final aqui no 9, né, onde o pastor Jorge leu, né? Parece uma ênfase muito importante para o Paulo isso, né? Então, lembrando, né, o apóstolo Paulo não estava lá em Filipos, nas praias de areias brancas do leste europeu, né? Nas areias brancas do Mar Egeu, né? Não, nada disso, né? Estava metido lá em Roma, na prisão. Então, né, seja isso que ocupe o nosso pensamento, né? Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Amém. Muito obrigado, colegas, por esse estudo. Eu particularmente gostei muito desse. Acho que foi bem legal, bastante. Como foram 2 capítulos e talvez não tivesse tanta densidade de conteúdo, a gente conseguiu fazer um pouco menos tempo e discutir mais coisas no texto, né? Fazer mais um bate-papo. E é legal porque essa sempre foi a proposta desse estudo, né? Bem legal, gostei muito. Obrigado a você que acompanhou também. Eu vou encerrar este momento fazendo uma pequena oração e aí logo depois então nós encerramos este estudo. Gracioso e misericordioso Deus, obrigado a Deus por mais este momento que pudemos refletir na tua palavra. Te agradecemos por cada instante que aqui pudemos ter. O Senhor esteve conosco, o Senhor está conosco e o Senhor faz com que a tua palavra frutifique em nossos corações. Que a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho de Jesus venha a produzir ricos frutos em nossas vidas. Ó Deus querido, te agradecemos por mais uma vez o pastor Jorge, o pastor Nicolas e também a mim podermos estar aqui, também a todos que constantemente acompanham esses estudos bíblicos. Pedimos que a tua bênção esteja sobre cada um para que os teus cuidados, o teu amparo, o teu amor sejam dispensados sobre cada um. Ó Deus, proteja-nos contra todos os perigos que nós estamos expostos, mas especialmente, ó Deus, proteja-nos contra toda e qualquer coisa que venha nos afastar da Tua Palavra. Mantenha-nos firmes em Ti, porque somente em Ti podemos estar confiantes de que com o Teu retorno, ou quando o Senhor nos chamar, nós teremos a certeza de estarmos junto contigo na eternidade. Em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém. Muito bem, gente. Obrigado, pastor Jorge, pastor Nicolas. Obrigado a todos que acompanharam. Fiquem com Deus. Na próxima semana nós estaremos com outro livro, outra epístola, provavelmente. Nós já tínhamos comentado qual que seria, agora eu não me lembro exatamente. Era Filipenses e a próxima eu não me lembro agora, mas vai divulgar. Em breve vocês vão saber, tá? A todos, então, as mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.